Bom dia, graça e paz. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Pastor Vanilson Vieira. Bom, a gente vai continuar falando de oração. Ao contrário do que muitos pensam, oração é um assunto longo, tremendo, que a gente precisa esmiuçar, aprender mais nos pequenos detalhes para podermos ter uma vida de oração melhor. Então, olha só, dentro da oração, desse contexto, a gente vai falar hoje sobre sejamos peregrinos na terra. Então, o Salmo 119 e o verso 19 diz assim: sou peregrino na terra, não ocultes, ou seja, não escondas de mim teus mandamentos. Ser peregrino significa conhecer o nosso ponto de partida, de onde eu vim, onde tudo começou, e qual o caminho, a partir desse ponto de partida, que eu vou percorrer para chegar ao meu destino. Estou falando para crente. Então, chegar ao meu destino ou a meta que eu tracei. Então, veja bem, como peregrinos, temos uma rota definida. Temos uma rota definida. E um caminho determinado, um itinerário, um norte, certo? Que devo seguir para alcançar o objetivo que eu almejo. Quero chegar ao meu destino. Qual é o destino que eu como crente, com a consciência de que sou peregrino na terra, tracei, estou seguindo esse caminho que eu tracei para chegar a um destino. Qual é o destino? O céu. Então, a minha mentalidade de peregrino, que é o que a Bíblia recomenda, é de que eu estou de passagem por aqui. De passagem por aqui. Quando eu falo que a gente tem que ter um norte, eu estou me baseando na bússola, né? Porque a bússola, ela sempre vai apontar a sua agulha para o norte. Você está num lugar com a bússola e mata fechada, por exemplo, você pode girar a bússola, não tem jeito. A bússola gira, mas a agulha não gira, ela fica lá, apontando para o norte. Então você sabe que o contrário é sul, a direita é leste e a esquerda é oeste. Então você, me localizei. O norte é exatamente isto. Eu me localizar. Qual é a direção que eu vou seguir para chegar a esse destino tão almejado que é o céu? Lá em Hebreus 11:13 vai falar sobre os heróis da fé. Tem uma lista de heróis da fé e vai começar dizendo que todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo essas promessas de longe, ou seja, pela fé, e crendo ainda nessas promessas, abraçaram essas promessas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa é a confissão que todo crente deveria fazer. Eu sou peregrino aqui. E diante dessa confissão de peregrino na terra, é aí onde entra o contexto. Eu não posso ajuntar tesouros. Ora, se eu estou no México, no país chamado México, não sou de lá, estou atravessando o México, sou peregrino, sou forasteiro, não tenho nenhum vínculo naquele país, estou atravessando ele. Como é que eu vou ajuntar tesouros nesse país? Comprar terreno, comprar propriedades, comprar carro? Não vou investir ali. O que eu vou investir nesse caminho de peregrino é a minha sobrevivência, o que é necessário para mim sobreviver. Estou atravessando. Então, se eu tenho roupa para vestir, se eu tenho comida para comer, água para beber, se eu tenho um lugar à noite, porque eu vou precisar repousar nessa minha caminhada, para repousar a cabeça, Jesus disse: ei, dê graças a Deus. Então,
O sentido aqui é não juntar tesouros, não acumular, repartir. Você tem mais? Reparta com quem tem menos. 1 Pedro 2,11, ele vai dizer uma coisa interessante. Amados, peço-vos, como a peregrinos. Olha, Pedro está falando para a igreja. E está dizendo, eu estou pedindo como se fosse, como a peregrinos. Ou seja, não temos cidadania terrena aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus nós somos peregrinos e forasteiros. Aí ele vai continuar dizendo, Pedro, como cidadãos dos céus, não permita que os desejos do mundo nos domine. Como forasteiros, ou seja, que não pertencem ao lugar onde se encontra. Você apenas está aqui, mas você não é daqui. Que vos abstenhais, ou seja, não permita que os desejos carnais avancem em vocês, que dominem vocês. Que vos abstenhais das concupiscências, ou seja, desejos carnais que combatem contra a minha alma, que fazem guerra. E que fazem com que eu, como peregrino e forasteiro, queria criar vínculos a essa terra. Se não vigiarmos, essa é a grande verdade, em algum momento de fraqueza, de luta, nós vamos nos questionar. Será que Deus está me ouvindo? Essa pergunta é porque não vigiou. Por que Deus se interessaria por mim? Essa pergunta é para quem não vigiou e não tem convicção. Se Deus sabe de tudo, por que eu devorar? Essa é uma pergunta de quem não vigiou e ainda por cima é preguiçoso. Não examinou as Escrituras para saber que a oração é a única forma de você interagir com Deus. Conversar, bater um papo. Por que alguém que não teme a Deus é curado de câncer e o que não teme é curado? Isso é pergunta de quem não conhece a Deus, não vigiou. Então, a pergunta também, por que às vezes Deus parece tão próximo e outras vezes parece tão distante? Isso é real. Mas é uma pergunta que está muito presente na vida de quem não vigia. A oração faz Deus mudar de ideia, ou seja, eu oro e Deus muda de ideia, de opinião. A oração me muda de opinião das minhas ideias. Eu acho que a oração vai me mudar. E não eu tentar mudar Deus, colocar Deus no canto da parede, exigir, muda de ideia em relação a mim e ao projeto de vida que você tem para mim. Não. Quando eu oro, eu faço o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai, venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Como no céu. O psiquiatra Geraldo Semei, ele fez uma observação ouvindo os anseios do coração das pessoas e ficou convencido de que os seres humanos, eles têm um desejo congênito, ou seja, nascem com esse desejo de Deus. Todo ser humano nasce com esse desejo congênito, quer dizer, nasceu com ele, está intrínseco desde o nascimento de Deus. Então, a oração é o caminho que Deus vai responder e preencher esse desejo. A oração, ela deve ser um privilégio, não um dever. Porém, exige disciplina. Se a oração é o lugar em que Deus e os seres humanos se encontram para interagir, por que Deus não age do jeito que queremos? E por que também eu não ajo do jeito que Deus quer? Eu concluo dizendo que a oração é o ponto, o lugar exato para onde esses termos, ou seja, esse modo de proceder, de dúvidas, de interrogações, todas aquelas que eu fiz lá atrás, convergem, se direcionam, se reúnem.
Tudo vai ser entendido com oração. Com essa intimidade. Eu não gosto da tradução orar sem cessar. Orar sem cessar é mais ou menos assim, você não dorme, você não come, você não trabalha, só faz orar. Não é isso, ali é orar em todo o tempo. Seria a tradução mais correta. Orar em todo tempo significa, mesmo tendo atividades para fazer, eu estou orando. Estou falando com meu Deus. Quando eu chego num lugar, ou vou de carro, ou vou de ônibus, ou vou a pé, eu vou orando. Vou vendo situações, um bêbado, trôpego, cai, levanta, eu estou orando por aquela criatura. Estou vendo uma agressão física, estou orando por misericórdia. Isso que significa orar em todo o tempo, que foi traduzido de uma forma muito difícil da compreensão, que é orar sem cessar. Quer dizer, dá a ideia de que eu tenho que estar num lugar de joelho dobrado 24 horas sem fazer mais nada. Não, orar em todo o tempo. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Amém? Pense nisso. Fica com Deus.